tem som. Carla, será que tem um lado bom do isolamento social? Me responde aí. O que você acha? Gente, por que ninguém tá me respondendo? O som não tá legal? Irmã Sandra. Tá me ouvindo, irmã Sandra? Fala, gente. Bom, então vou começar, hein? Se vocês estão me ouvindo, beleza. Se ninguém estiver me ouvindo, dá um sinal aí. O tema, como eu já falei, é o lado bom do isolamento social. Será que existe um lado bom nisso tudo, né? Sempre nas adversidades a gente tem que tirar um lado bom da situação. Apesar de muitas coisas negativas estão acontecendo, mas que a gente possa refletir um pouquinho mais nesse momento, que seja uma oportunidade para que a gente possa ter o nosso momento de reflexão e tirar dessa adversidade, dessa situação tão difícil, algo bom para nós. Então, o que eu queria trazer para nós nessa tarde? Quem acompanhou comigo a live que falou sobre afetividade, já entendeu, né, a profundidade da situação, do assunto. Boa tarde, Etiane. Boa tarde, Cristina. Etiane e Cristina, diz para mim se vocês estão me ouvindo, porque eu perguntei e ninguém quer me responder. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá legal, o som tá legal? Não sei se eles não responderam porque não estão me ouvindo. Se não está saindo som aí, vocês falam para mim. Para eu mudar aqui o fone, aqui o microfone. Porque não está aparecendo aqui para mim, ninguém respondendo nada. Então vamos lá, como eu estava falando, o que eu quero trazer dentro desse assunto, dessa palestra. Considerando que todo mundo nesse momento está mais em casa, mais dentro de casa, aqueles que não podem trabalhar, tem alguns que estão trabalhando dentro de casa, mas a questão que acabou todo mundo ficando, né, mais junto, mais dentro de casa. E aí a oportunidade desse momento da gente resgatar a afetividade que às vezes fica perdida dentro da nossa própria casa ao longo do tempo. E como praticar, né, essa afetividade? Como eu falei, na live da afetividade eu expliquei o significado da palavra, o que significa na profundidade, a raiz, a origem, as causas, as consequências. Quando não existe afetividade, o que isso pode trazer de dano na vida da formação do ser humano, na primeira infância, e as consequências lá na infância vai repercutir lá na fase adulta. Então eu já falei sobre isso. Aí eu vou começar perguntando para os homens, né? O Luciano que já está aí me acompanhando. Será que os homens exercem a paternidade ou a paternagem? Será que é a mesma coisa? Será que um é mais difícil que o outro? Certamente, né? Sempre tem um que é mais difícil que o outro. Mas o que a gente pratica no dia a dia? O que é paternidade de verdade? No sentido real da palavra. O que é paternagem? O que a gente está exercendo para as mães? O que é de verdade a maternagem? O que é maternidade? O que eu exerço? Será que eu estou exercendo mais a maternidade ou a maternagem? Então eu vou começar com os homens, né? Eu vou começar falando da paternidade e da paternagem. Então a paternidade significa que um homem se tornou pai biologicamente de alguém. Segundo o dicionário, é o estado ou qualidade de pai ou mãe. No caso aqui, se fosse maternidade, né? Mas no caso do homem, é o estado e qualidade de pai
relação jurídica entre pais e filhos. A criação, no sentido figurado, criação, autoria. Ou seja, quando fala de paternidade, estou falando só de uma questão biológica. Alguém que foi um genitor de uma outra vida. Ele simplesmente gerou, né, um filho ou uma filha. E a paternagem? A paternagem vai muito mais além do registro ou relação jurídica. É algo do domínio do afeto, de escolha, de reflexão, de presença e de envolvimento emocional. Ela vai além de um rótulo, é fruto do envolvimento ativo. Representa na vida do homem e de uma mulher a busca pela participação ativa no desenvolvimento e construção dessa criança. Ou seja, a gente já entendeu que vai bem mais além do que simplesmente gerar um filho, gerar uma criança. Paternagem aqui é aquilo que você se dispõe a ser e fazer quando ninguém está olhando. Sabe aquela coisa que você não faz para mostrar para ninguém? Você faz porque há uma necessidade, você faz porque entende que é seu dever como pai cuidar, tratar das emoções do filho, estar do lado da esposa, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. É também a questão quando não há recompensa em se vangloriar para as pessoas no seu entorno. Paternagem é entender seu filho, é dar a ele a segurança que ele precisa, é fazê-lo sentir-se amado como deve ser. A ausência paterna pode gerar conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança, bem como influenciar o desenvolvimento de distúrbios de comportamento, o que a gente viu lá na live que falava sobre afetividade. Quando não há esse afeto, quando não há esse vínculo, principalmente na primeira infância, isso pode causar um desenvolvimento, conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança. A criança pode crescer até com algum distúrbio psicológico ou até neurológico quando falta afeto. Que lá a gente explicou que o afeto é a base da construção da personalidade humana. É como uma construção. Você começa a fazer uma casa, você tem que ter uma base bem sólida. Você tem que fazer lá as sapatas, aquilo bem firme para que ela aguente o restante da construção. Então, a nossa personalidade, a base é o afeto, é o amor, é o carinho, é a empatia, é estar, se sentir a necessidade do outro, é se preocupar com o outro. Então, quando nós fazemos isso, na questão dos pais, fazemos isso em relação aos nossos filhos, eu estou exercendo a paternagem, que é muito mais profundo que paternidade. Como eu já li no início, a paternidade envolve só gerar. Muitos por aí geram seus filhos e deixam para lá, né? Deixam para outro cuidar, ou não cuidam direito, ou acha que só a questão de trabalhar, botar comida dentro de casa, ele já está cuidando. Isso não faz mais que a obrigação de quem quis ter um filho. Mas não é só isso. Então, o que nós devemos fazer e exercer com qualidade é a paternagem e a maternagem. Porque maternidade e paternidade é só mesmo a criação biológica. É gerar, mas o cuidar vai muito mais além. Então, continuando ainda com a paternagem. Ser pai de verdade não é só brincar com os filhos, isso é importante, mas não é só isso. Voltei. Agora eu tô vendo o comentário de vocês. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Porque não estava aparecendo para mim. Boa tarde, Ana Paula, um beijo. Então vamos lá, que deu uma pausa aqui, mas voltamos. Ser pai de verdade não é só brincar com os filhos, jogando todas as outras atividades e responsabilidades nas costas da mãe. Por exemplo, jogar nas costas da mãe, mas sim estar presente a qualquer hora para o que der e vier. É acordar de madrugada para acalmar,
É tranquilizar o filho que acorda assustado, para fazer ele se sentir protegido. É fazer o lanchinho da escola, a mamadeira quando ainda é pequeno, dar banho, trocar fralda, participar em uma infinidade de momentos em que seu filho não pode ou ainda não consegue fazer sozinho. É ter uma participação ativa na constituição emocional da criança. Que na maioria das vezes os pais acham que isso é só obrigação da mãe, né? Acha que é só porque é a mãe que gerou, a mãe que às vezes é a cuidadora mais próxima do filho, acha que toda essa responsabilidade tem que ser da mãe. Ah, porque o pai trabalha, tudo bem, a gente entende que às vezes os homens estão mais ausentes, trabalham, mas isso não impede de dar um auxílio em alguma coisa. Então, isso é exercer a paternagem. Ou ainda ficar com a criança até mais tarde, cuidando e protegendo ou brincando, porque sua esposa precisa dormir, né? Quem aí conhece ou tem esse marido aí dentro de casa? Parabéns para ele. Alguma vez ele já cuidou do filho para que você pudesse dormir? As mães? Então, geralmente, quando isso acontece, está exercendo a paternidade da maneira correta. O pai, às vezes, ficar com o filho para poder a esposa descansar. Principalmente naquele primeiro momento, né? Quando é muito pequenininho, que às vezes a mãe passa a noite acordada e tem que cuidar. Chega de dia, a mãe está estafada, cansada. Ou às vezes é à noite, e quando o marido chega, segurar um pouquinho o filho para ela descansar um pouco. Enfim, isso faz parte da paternagem. Não é só trabalhar, comprar comida, botar comida dentro de casa não, entendeu? É apoiar a parceira durante a gestação, parto, pós-parto, estreitando o vínculo familiar. Isso são coisas que estreitam o vínculo familiar, aproxima até mais o casal, né? Realizar, se possível, né, se puder acompanhar as consultas de pré-natal na fase da gestação, a parceira, ser carinhoso, afetuoso com seu filho ou sua filha e a parceira, manter um clima respeitoso com a parceira e os filhos, compartilhar com suas parceiras tarefas domésticas. Quem aí tem ajuda dos maridos para ajudar nas tarefas domésticas? Se tem, parabéns para ele. O seu Luciano que estava aqui, não sei se ele ainda está aqui, diz aí para mim, Luciano, se você ajuda nas tarefas domésticas, se ajuda, parabéns. Compartilhar com a sua parceira os cuidados com as crianças, como dar banho, trocar a fralda, a roupa quando já estão também maiorzinho, alimentar seu filho, colocar para dormir, entre outros. Então, todas essas questões é uma paternidade de qualidade. Então, a gente vê que não basta só dizer que é pai. Não, isso não está dizendo, eu exerço a paternidade. Não. A paternidade é só na questão de gerar. Biologicamente, tem até o mesmo sangue, porque gerou. Mas o exercer a paternidade não é só isso. Ela vai bem mais além, e aí é onde a gente chama de paternagem. Acompanhar na escola, acompanhar as vacinas, os estudos, o brincar, passear com a criança, proteger, entender as emoções da esposa. Isso é muito importante, porque a paternagem... Vou beber um pouquinho d'água aqui, tá? Para limpar a garganta. A paternagem, ela se torna uma responsabilidade a mais, porque o homem, ele não tem só que cuidar da questão das emoções do filho. Ele também tem que se preocupar das questões emocionais da esposa, porque ele tem condição para isso. Porque o homem é mais razão, a mulher é mais emoção. E a mulher fica sobrecarregada quando tem todas essas questões que ela tem que cuidar já da casa, do filho, e aquelas às vezes que trabalham também e tem outras tarefas. As mulheres geralmente conseguem fazer multitarefas ao mesmo tempo. Então, isso sobrecarrega o emocional da mulher. O homem,
ele precisa estar ali amparando a mulher. Então, isso é muito importante, proteger e entender as emoções da esposa, também além das emoções dos filhos. A mulher, por ser mais sensível, precisa desse amparo, e o homem tem suporte para isso por ser mais razão. Foi o que eu falei, né? Paternagem são ações e práticas saudáveis para a criação do vínculo. Então, toda vez que o homem, falando aqui especificamente do homem, ele exerce dessa forma, ele está ali criando vínculo com os filhos, com a esposa, ele está ajudando para criar um ambiente saudável. E aí, olha que a oportunidade está tendo agora. Se antes, às vezes, não tinha tempo, por causa do trabalho, por causa disso, por causa daquilo, ou porque às vezes não tinha nem a consciência que tinha que fazer ou não, esse momento é oportuno para aprender, refletir sobre isso e colocar em prática, para que o ambiente familiar se torne mais saudável. Porque às vezes o marido não entende por que a esposa está meio estressada, está meio nervosa, porque são tantas coisas às vezes em cima dela que o homem não se posiciona. Ele deixa, né, por conta da mulher. Deixa, ela dá conta. Não, às vezes o filho ainda vai perguntar alguma coisa pro pai. Não, pergunta sua mãe. Não, a sua mãe é que sabe. Então vai sempre jogando a responsabilidade para cima da mulher. E chegou a hora que a mulher acaba se, né, sobrecarregando, e isso vai explodindo nas emoções. Por quê? Nós, mulheres, conseguimos dar conta de várias coisas? Sim, a mulher consegue. Mas nós somos mais emocionais, nós somos mais emoção. Vai ter uma hora que isso vai explodir, aí vai descarregar em cima de alguém. Aí chega o dia da TPM, as mulheres já estão estressadas do dia a dia, da semana, e disso, daquilo, aquela carga toda sobre os lombos. Ainda tem aquele momento da TPM que fica mais agitada. Uma hora vai dar ruim. Então é onde os homens têm que ficar atentos. Aqueles que exercem a paternidade, que acham que já exercem, né, com qualidade. Então esse momento, esse estudo é para refletir e pensar, será que eu estou fazendo da maneira correta? Será que eu não posso dar um pouquinho mais? Será que eu não posso me empenhar um pouquinho mais, exercer um pouquinho mais com mais qualidade? Então, como fazer? Eu já dei aqui algumas dicas, né, do como fazer. Né? A gente sabe que tem muito mais. Eu estou dando aqui uma dica básica, mas o apoio, o cuidar das emoções, como eu falei, estar não só do lado, mas estar preocupado, se colocar no lugar do outro, sentir a necessidade do outro, sentir a necessidade da mãe, dos filhos, ajudar nas tarefas, porque sobrecarrega sim a mulher, principalmente aquelas que trabalham fora. Eu estou falando isso porque eu tenho escutado relatos de mulheres que nessa pandemia estão em desespero, porque os homens estão mais em casa, agora querem fazer a mulher muito mais de empregada, porque acham que está em casa e a mulher tem que fazer as coisas para eles. Mas por que o homem não exerce aqui a paternagem? Ele pode exercer também. Ele também não está trabalhando no momento, né? Aqueles que não estão trabalhando. Por que ele então não vai lá dividir as tarefas para tornar um ambiente mais saudável? Para tirar um dia, hoje eu vou cozinhar, hoje sou eu que vou fazer tal coisa, eu vou dar um descanso para a esposa hoje. Isso é exercer a paternagem. Porque, como eu falei, a paternagem não é só a questão com os filhos. No caso dos homens, paternagem envolve cuidar dos filhos e cuidar da esposa também. Então vamos para maternagem. Boa tarde, Sueli, Edilane, sejam bem-vindas. Maternagem. Pela maternidade, a mesma questão que a gente falou dos homens, a questão biológica. A questão da maternagem significa somente gerar. No caso da mulher, a mulher gera e dá à luz, né? Ela coloca o filho no mundo. Pela maternidade, um feto nasce em qualquer lugar do mundo após completar 9 meses de gestação.
O como nascer depende das condições que o local oferece. Pode ser através de uma parteira, de um obstetra, um parto induzido, natural, parto normal, cesárea, em casa, no hospital, de cócoras, deitada, dentro d'água, seja como for, o feto vai nascer e isso não se discute. Essa é a voz da maternidade. Então a gente já sabe que a maternidade, tanto a maternidade quanto a paternidade, é algo biológico. Gerou e pariu. No caso da mulher, ela pare. No caso do homem, ele ajuda a gerar, assim, ele é o genitor. Existe um genitor, uma genitora, onde alguém, no caso a mulher, vai dar à luz. Isso é maternidade, isso é paternidade. Maternidade consiste no processo biológico pelo qual uma mulher passa e se torna mãe, sendo baseado no laço sanguíneo que une uma mãe e seu filho. É totalmente uma condição física, gerar, gestar e dar à luz, parir. A maternidade é amar, a maternagem, agora falando da maternagem, é amar, cuidar, proteger, ensinar, entre outras coisas. São ações e escolhas da maternagem. Aí tem um autor que se chama Winnicott, no seu livro que ele escreveu em 1956, o cuidado não se restringe só à manipulação física e a suprir as necessidades básicas, que aí é onde também as mães se confundem. Elas acham que, porque eu já dei banho, já dei comida, né, já fiz a rotina básica, eu já cumpri a minha maternagem com excelência. E não é bem por aí. Aqui ele está dizendo que isso vai além dos cuidados básicos, mas a disponibilidade psíquica da mãe para com o seu bebê. As palavras ditas a esse filho, né, o investimento de desejo sobre esse filho. A maternagem diz respeito aos recursos psíquicos que uma mãe emprega para o seu filho e se constitua como sujeito. Ou seja, por isso que é importante o posicionamento do pai. Porque quando o pai ele dá essa base, essa estrutura psicológica para a mãe, ela também vai estar preparada emocionalmente para cuidar do filho. Você vê que como uma coisa puxa a outra. Aí, às vezes, a mãe não tem esse amparo, esse cuidado, essa proteção da paternagem, esse amparo. Aí ela fica nervosa, ela fica estressada, porque ela tem que fazer um monte de coisa e acaba sem querer, às vezes inconscientemente, indiretamente, não faz por querer, mas acaba causando situações que ela desconta em cima da criança, às vezes com uma palavra, porque está muito nervosa, acaba falando coisa que não é para falar, acaba às vezes até botando a criança de castigo por uma coisa que nem precisava, porque ela está em excesso de sobrecarga psicológica, ou até batendo na criança desnecessariamente, porque tem muita sobrecarga sobre essa mulher. Mas por quê? Porque não foi desenvolvida uma boa paternagem, para que tenha esse amparo, tanto do lado do filho, quanto do lado da mãe. Então ele diz aqui, a manipulação física, no caso do cuidado da mãe, do vestir, do alimentar, suprir as necessidades básicas, também não é só isso na questão da mãe. Isso não é uma maternidade saudável, ou seja, vai bem além. A maternagem, ela vai bem além. Por isso que as mulheres precisam estar saudáveis emocionalmente, para que elas possam também desenvolver uma boa maternagem. Ele também continua dizendo, nos fala, como eu falei, né? Ele também fala da importância do pai no desenvolvimento do bebê, enfatizando principalmente a mãe como a primeira cuidadora, que por sua vez também precisa ser cuidada, né? Foi o que a gente estava falando. Ou seja, ter condições emocionalmente adequadas para dar suporte ao filho. Então a gente vê que é uma ligação, uma coisa está ligada na outra. Quando a mulher tem o marido que desenvolve uma boa paternagem, automaticamente ela também vai desenvolver uma boa maternagem. Ela vai ter estrutura psicológica saudável para também os dois juntos desenvolverem
uma boa maternagem, uma boa paternagem. Que a gente já entendeu aqui que não é só a questão da maternidade e paternidade, vai bem além, né? A maternagem é se envolver, é afeto, é se colocar no lugar do outro, é ter psicologicamente um emocional saudável para cuidar do filho. No caso do homem, ele cuidar tanto da esposa quanto do filho. Aí, entendendo esse histórico, né, do desenvolvimento de uma boa paternagem e uma boa maternagem, aí a gente traz para os dias de hoje, como eu falei, a oportunidade que esse momento está dando para que as pessoas possam desenvolver isso. Se não estava desenvolvendo até agora, que daqui para frente possa refletir, possa pensar, né, desenvolver isso de uma maneira melhor e ajudar os seus filhos que estão estudando em casa. Porque nesse momento, né, todo mundo em casa, a rotina de todo mundo mudou, porque antes você botava o seu filho na escola e lá ele tinha as horas dele na escola e você estava ou na sua casa fazendo as coisas ou trabalhando, enfim. Agora está todo mundo em casa e principalmente as crianças que estão tendo as aulas online, né? O pai e a mãe teve que virar agora também um pouco de professor, né? E todo mundo está se adaptando a esse momento. E aí eu queria trazer aqui também umas dicas para essa rotina do dia a dia, porque as crianças estão com dificuldade de entender que eles não estão de férias. Eles querem ficar brincando, eles acham que não precisa fazer dever, aí todo mundo se estressa, o pai se estressa, a mãe se estressa. Então, como eu falei no videozinho que eu fiz da chamada dessa live mais cedo, não existe receita de bolo, mas existem algumas orientações que podem ajudar e facilitar. Primeira delas, que é muito importante, é criar uma rotina. Tudo na vida precisa de organização, não é verdade? Quando a gente organiza as coisas, as coisas saem melhor. Então, o primeiro passo é manter uma rotina. E como eu vou criar essa rotina? Criar um quadro de rotinas com tarefas e regras. Isso funciona bastante com algumas crianças. Mas não basta só criar. Tem que criar e fazer valer. Estimulando a execução com incentivo. É uma coisa muito importante, porque criança gosta muito de ser incentivada. Uma boa dica é criar um quadro de incentivo, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês aqui um exemplo. Criar um quadro de incentivo ajuda na organização diária e na estimulação de realizar as tarefas, incluindo assim as tarefas escolares à distância. Quando há uma pré-definição das tarefas que são realizadas no dia a dia, a criança já se organiza para ter um momento de brincadeira e de estudo. Quando se garante a rotina com essa previsibilidade, fica mais fácil para a criança entender e aceitar. Ela precisa de previsibilidade e constância. Uma rotina construída conjuntamente, não imposta, sendo trabalhada com coerência entre a criança e o adulto. Então, o que a gente vê aí? Tem várias questões aí. Primeiramente, criar a rotina. Organizar essa rotina. Cada um sabe a sua rotina do dia a dia, as suas tarefas, né? Sabe como está o seu ambiente, se tem alguém trabalhando em casa ou se está todo mundo em casa. Cada um tem a sua rotina. Então, você vai criar a sua rotina dentro da sua realidade. Aí eu crio a rotina e organizo. O que a criança vai fazer em tal hora, o que vai fazer em tal dia, vou organizando. Eu preparo, juntamente com essa criança, eu combino com essa criança algo que possa incentivar. Ou seja, aí entra esse quadro aqui que é muito bom e estimula muito as crianças. Não sei se vai dar para ver aí. Aqui está escrito minha rotina. Aí aqui tem os dias da semana. Aqui começa no domingo, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E tem várias estrelinhas para cada dia da semana. Aqui eu posso colocar as minhas tarefas. Aqui tem o nome, né, da criança. Isso aqui é só uma dica, mas você pode criar esse quadro, você
pode pesquisar na internet, tem vários modelos. Você pode criar, se de repente você tem habilidade de mexer com o computador, de criar no Word, enfim, do seu jeito, da sua maneira, aquilo que te agrada mais. Isso aqui é só uma dica. Tem esse fundo verde porque serve tanto para meninos e meninas. Mas se você quiser personalizar mais, para quem é mãe de menina, ó, tem aqui o rosa. Roteiro da princesa. E você pode botar o nome da criança aqui. E aqui são as tarefas, ó. Escreve as tarefas aqui. Se conforme a criança for cumprindo a tarefa do dia, cada tarefa que ela cumprir, você vai pintando aqui, tem um coraçãozinho aqui dentro, e você vai pintando as tarefas que foram combinadas antes, e vocês vão pintando. Se caso a criança não cumprir, deixa em branco, para ela visualizar que ela não cumpriu, que algo ficou faltando, para ela melhorar no outro dia e tentar se esforçar em cumprir todas as tarefas. Para quem é mãe de menino, também tem esse azulzinho aqui, ó. Aí tem um monte de círculo, que pode, como se fossem as bolinhas. Aqui também é a mesma coisa, você bota as tarefas e durante o dia, os dias da semana, ele vai cumprindo, ó. Domingo, vamos dizer aí, 8 horas. Dia de domingo, né? Para quem vai para a igreja, que não está indo, né? Tá assistindo online, vamos dizer que ele vai assistir a escola dominical. Ou domingo de manhã ele não tem nada para fazer, então não combina nada. Essa parte aqui vai ficar em branco. Durante a semana, na segunda, quem escolheu estudar na parte da manhã, ele vai levantar e vai estudar. Então, você vai escrever a tarefa aqui, se ele cumprir, você pinta a bolinha. E assim vai, você vai colocando as tarefas conforme os dias da semana e os horários. E ele vai, a mãe ou o pai vai pintando ali cada tarefa cumprida. Só que aí, antes disso, os pais já vai ter combinado com o filho, ó, se você cumprir todas as tarefas, papai e mamãe vai fazer tal coisa. É sempre bom não colocar recompensa material, coisa que envolve dinheiro ou qualquer coisa assim material, mas alguma coisa assim que traga uma satisfação, né? Ou um momento junto com eles, ou fazer talvez algo que a criança gosta de comer, enfim, alguma coisa mais voltada para isso, mas alguma coisa que a criança goste e se sinta satisfeita, recompensada por ela ter cumprido todas as tarefas. Então isso é muito bom para ajudar a criar rotina para as crianças, porque ali você está criando uma rotina, organizando, incentivando e está trabalhando também com a previsibilidade, porque a criança gosta de saber antes o que ela vai fazer. Às vezes a gente negligencia isso, a gente não dá muita importância, a gente acha que é criança, a gente fala na hora, você vai fazer tal coisa. E a criança está ali, às vezes, brincando, fazendo alguma coisa. Imagina se fosse como você, adulto, que você não está esperando por algo, chega alguém e te dá uma ordem assim do nada para você fazer algo que não estava nos seus planos. Geralmente não cai muito bem, né? A gente fica meio desorganizado, pega a gente de surpresa, a gente pode até fazer, mas não gosta muito. Por que a criança também não... A gente tem que achar que ela tem que aceitar e gostar. Então a criança também se sente assim como nós nos sentimos. Em que a gente, às vezes, a gente bota de lado as emoções das crianças. Então, avisa com antecedência, um dia antes, ó, a gente vai planejar junto a nossa rotina, nós vamos nos organizar e se você cumprir todas as tarefas, você vai ter um incentivozinho, você vai, a mamãe vai fazer aquele bolo que você gosta, ou vai fazer aquela brincadeira que você gosta em família, enfim, alguma coisa que a mãe e o pai saibam quais são os gostos do filho, alguma coisa que vai trazer uma satisfação, uma alegria para aquela criança. Então, criar a rotina, né, ou se organizar, incentivar, que aí no caso é a recompensa, usar a previsibilidade, que é avisar com antecedência, e ser constante. É muito importante que a rotina seja constante. Não adianta você criar a rotina, cumprir na segunda e na terça, e na quarta já relaxar, e na quinta já não fazer mais, porque a criança também vai começar a ficar desorganizada. Então é bom criar a rotina com ordem, com organização, incentivo, avisando com antecedência e ser constante. E que essa construção da rotina seja junto.
né? Dê a oportunidade a essa criança de participar também na construção dessa rotina. Dar voz e vez a essa criança, dizer também o que ela pode fazer, o que ela vai fazer, qual o horário melhor para ela fazer, o que ela acha. Está dando autonomia também para a criança, né? Voz e vez, ele se sente importante por isso. Não ser uma coisa imposta pela mãe, pelo pai, você vai fazer isso, tal hora, desse jeito, porque eu quero assim e pronto. Não, que seja construído também junto com a criança essa rotina. Segundo ponto, especificar os horários, né? Depende da rotina de cada família e da criança. Sugere-se que continue com a rotina da escola. Aqueles que estudavam na parte da manhã, nesse momento que estão estudando em casa, sugere-se que a criança também continue estudando em casa na parte da manhã, porque ela já estava habituada nessa rotina. Porém, como eu falei, a gente sabe que às vezes em casos que os pais estão também trabalhando em casa, talvez tenha que trabalhar no horário que a criança estudava, então a família vai encontrar o seu horário, vai encontrar o seu ritmo. É por isso que é importante a criação de rotina, porque a família vai criar a sua rotina dentro da sua realidade. Então, se o aluno estudava de manhã, seria bom que ele estudasse de manhã em casa. Se estudava à tarde, seria bom que estudasse em casa também à tarde. Mas se não der para fazer dessa forma, não tem nenhum problema. É o que eu falei, a questão é criar a rotina dentro da realidade de cada família. Isso é ideal no caso, se pudesse ser no horário que a criança estudasse, porque a criança já estava organizada nessa dinâmica, né? Como eu falei. Mas tem de ser um horário em que ela consiga se engajar com mais tranquilidade. E o responsável que vai auxiliá-la esteja disponível para isso. Não vai adiantar nada a criança fazendo atividade e os pais dividindo a atenção com outra coisa. Então, por isso que eu falei, é bom criar rotina dentro da realidade de cada família. Se a criança estudava de manhã e agora não dá para fazer isso em casa, com ele estudando em casa, também manter aquele mesmo horário que ele tinha na escola, não tem problema. O importante é que se crie a rotina e se construa esse melhor horário, descubra qual é o melhor horário para a família. Se for uma escola que deixa o material disponível o dia todo, porque tem escolas que às vezes não deixam, já dá aquele horário certinho da criança que estudava antes também, ou de manhã ou de tarde, então a matéria também entra naquele mesmo horário que a criança estudava. Já tem outras escolas que são mais flexíveis. O material fica disponível, né, no portal, ou às vezes no grupo do WhatsApp. Cada uma encontrou o seu caminho para disponibilizar os conteúdos das aulas. Mas que esse momento seja um momento de tranquilidade, tanto para a criança quanto para quem vai ajudar. Para que não fique a pessoa ali tentando botar a criança para fazer o dever, mas ela também está fazendo outra coisa, está dando atenção a outra coisa. Eu vou trabalhar aqui e você está fazendo o dever aí. Aí ele está dividindo a atenção, tanto com a criança e com o que ele está fazendo, ou trabalho ou qualquer outra atividade. É importante que a pessoa, nesse momento, que vai ajudar essa criança, esteja disponível naquele momento. E aí entra a questão da afetividade. Porque, como eu falei, quem participou comigo sabe o sentido da palavra afetividade, e uma delas é disponibilidade. Então, quando eu estou disponível para o meu filho, para minha filha, quando eu estou naquele momento entregue somente para ele, para ajudar ele ou ela, eu estou praticando afetividade. É importante que esse momento não seja dividido com mais nada. Eu vou sentar para ensinar o meu filho ou minha filha, eu estou ali para ensinar o meu filho e minha filha só ali naquele momento. As outras tarefas eu vou fazer em outro horário. Por isso que a criação da rotina serve tanto para o filho ou para a filha, quanto também para os pais se organizarem. Porque aí fica todo mundo, né, na mesma conexão. O pai e a mãe sabem o que ele vai fazer tal hora, o filho sabe o que ele vai fazer tal hora, e o pai já sabe que naquele momento, o pai ou a mãe, naquele momento que o filho vai fazer as tarefas, ele está totalmente disponível para a criança. Então, isso é importante. É importante que esse momento que for estabelecido para estudar seja só para estudar com a criança, ajudar, né, o filho. A administração do tempo e disciplina facilitará a construção da rotina. Ou seja, nós temos que saber fazer isso, né? Administrar o tempo.
Por isso que a criação da rotina é importante, porque ali você vai detalhar tudinho. O que você vai fazer às 8 horas, o que você vai fazer às 9, o que você vai fazer às 10. E o que eu falei, seguir. Não basta só construir a rotina e não seguir. Fazer bonitinho e tentar seguir o máximo que possível, porque aí ela vai ter efeito. É importante também, terceiro ponto, respeitar os intervalos. Porque na escola as crianças tinham intervalo, tinham recreio. Então não adianta agora em casa eu botar essa criança para estudar 4 horas direto na frente do computador. Vai cansar a criança. De preferência que seja até menos de 4. Porque a tela do computador cansa, a tela do celular cansa. É importante dar uma descansada na vista. Está existindo um aumento de ressecamento na vista das crianças pelo uso contínuo de tela. Então, principalmente nesse momento agora, tem que ficar ligado nisso. Se puder até fracionar isso, como eu falei, as escolas que deixam disponibilizado o conteúdo com mais flexibilidade durante o dia, ou fica o acesso lá a hora que a pessoa quiser entrar, é até melhor que se fracione esse tempo. Em vez de sentar lá às 4 horas direto, ou ainda que seja 2 horas e dê um intervalo, depois mais 2 horas igual na escola, se o material está disponível e puder ser mais intercalado, esses intervalos, ter mais intervalos é até melhor, por causa da vista, né? Não comprometer a visão das crianças. Porque na escola eles estão estudando, mas não estão diante do computador ou do celular. Mas em casa eles estão com uso mais frequente. Então é bom ter cuidado nisso. Manter esses intervalos, se possível, né? Igual na escola. Passa 2 horas, dá um intervalo de 15, 20 minutos, depois volta. Ou fazer fracionar mais tempo, né? Dar mais intervalos, ou de 1 em 1 hora para, ou de meia em meia hora, enfim, cada um vai descobrir o que é melhor para si. E o terceiro ponto, o quarto ponto, atenção ao ambiente. Isso é muito importante, porque nós sabemos que qualquer coisa tira a atenção da criança. Então evite um ambiente com interferência e estímulos que possam contribuir para tirar a atenção da criança. Rádio, celular só se estiver no uso para o estudo. Caso contrário, se estiver usando um outro meio, deixa o celular de lado, tira o som para nada distrair a criança. Se possível, que seja um ambiente mais tranquilo da casa. A organização do ambiente também é imprescindível. É muito complicado botar a criança para estudar num lugar muito tumultuado, muito cheio de coisa, né, com muita informação, com muito estímulo, que a gente pensa que não, mas essas coisas, muita coisa tumultuada acaba sendo um estímulo para a criança e para ela também se distrair. Então, quanto mais organizado o ambiente, quanto mais tranquilo, melhor para a criança, até para ela absorver o conteúdo, que a gente sabe que à distância é muito mais difícil. Tem adultos que não conseguem estudar à distância, tem dificuldade de focar, de prestar atenção, de se concentrar à distância, que dirá as crianças. Então é muito mais difícil para eles se concentrarem. Então a gente tem que fazer de um máximo para que esse ambiente não tenha muito estímulo, né? Muita coisa em volta, muito tumulto, e o mais tranquilo que possível for esse ambiente, né? Então, tirar de perto de televisão. Se está estudando na sala, desliga a televisão. Ou então, se for para o quarto, enfim, que não tenha nada lá que vai ter barulho, nada que vai lá despertar, para poder não tirar a atenção da criança. E a última é tornar essa tarefa um momento em família. Se vai sentar para ensinar o filho, não vai sentar porque tem que ir lá ensinar essa criança. Ai, que coisa chata. Porque se estivesse na escola e estava fazendo com a professora. Não, imagina que esse é o momento, é a oportunidade que nós estamos tendo de estar mais próximo dos nossos filhos, de praticar a afetividade, de praticar o afeto, de entender como que ele aprende, né? Cada um aprende de uma forma. Será que ele é mais visual? Será que ele é mais auditivo? Será que ele aprende mais escrevendo? É a oportunidade que nós estamos tendo de estar mais próximo dos nossos filhos e resgatar a afetividade que talvez estava perdida. Porque antes, às vezes, não tinha tempo, estava todo mundo trabalhando, estava todo mundo envolvido com tantas coisas, mas agora, esse momento, está trazendo essa oportunidade.
E a outra coisa que eu queria falar também para encerrar é sobre o método Pomodoro. Não sei se alguém já ouviu falar, que é um método bem interessante para ajudar pessoas, tanto no estudo, para leitura ou para qualquer outra tarefa que você faça em casa. Porque às vezes, principalmente quando a gente vai ler alguma coisa ou estudar, a gente não consegue ficar muito tempo concentrado em alguma coisa lendo. Acaba, daqui a pouco a nossa mente começa a viajar, começa a voar, pensar em outras coisas, e aí a gente acaba se distraindo com alguma coisa, aí vai mexer no celular por 5 minutos, quando vê já ficou lá meia hora e já saiu do foco do que você estava fazendo. Então o método Pomodoro é muito usado entre as pessoas que estudam e também para fazer qualquer outra coisa, até aquele armário que de repente você tirou o dia para arrumar hoje, mas você quer fazer aquilo com foco, com concentração. O método Pomodoro é assim. Ele trabalha em 4 blocos de 25 minutos. Ou seja, o método Pomodoro, se você for usar o exemplo da leitura ou do estudo, que você também ajuda no estudo com as crianças, se caso a pessoa quiser fracionar o tempo, de estudo. Você desliga, como eu falei, tudo que tiver por perto, para nada tirar a sua atenção. Você vai pegar ali naquela tarefa que você está fazendo por 25 minutos. Seja um livro que você pegou para ler e quer focar ali. Nesse momento você não vai atender celular, você não vai olhar o WhatsApp, você não vai entrar em Face, você não vai olhar nada, desativa todas as notificações do celular, bota no silencioso, tudo para nada tirar a sua atenção. Você vai focar ali durante 25 minutos. Você pensa que não, mas passa rapidinho. Eu tenho praticado muito isso. É muito legal, muito bom e passa rápido. Passou 25 minutos que você está ali concentrado, não se distraiu de maneira nenhuma, até porque 25 minutos no momento curto é mais difícil do seu cérebro começar a viajar. Então, 25 minutos você bota ali só para o celular, se for o caso, para despertar depois, nos 25 minutos. Deu 25 minutos, você para 5. Aí você levanta, vai beber uma água, vai no banheiro, vai lá na janela, dá uma respirada. Deu 5 minutos, você volta. Aí você marca mais 25 minutos e continua a fazer o que você estava fazendo, seja ler um livro ou qualquer outra atividade que você está fazendo. Deu 25 minutos, descansa mais 5. Você vai fazer isso 4 vezes. Aí deu o descanso dos 5 minutos, mais um bloco de 25. Aí terminou os 25, você dá mais um descanso de 5 minutos. O último bloco, mais 25. Quando chegar no último, vê que o tempo aqui, 25, 5 de descanso, mais 25, 5 de descanso, 25, 5 de descanso, os tempos foram menores. Quando chegar no quarto, você vai dar um tempo maior, você vai dar 30 minutos de descanso para o seu cérebro, ou seja, o que você estiver fazendo, ele precisa descansar. É por isso que às vezes a gente não consegue terminar uma tarefa, porque a gente acaba falando, eu vou ficar aqui umas 3 horas fazendo isso direto. Mas o nosso cérebro cansa, seja para ler, seja para fazer qualquer outro tipo de tarefa, ele precisa dessas pausas para poder dar uma descarregada, dar uma aliviada, para ele poder depois botar a máquina para funcionar novamente. Então, 25, descansa, 25, descansa, 25, descansa, 5 minutos. No último bloco de 25, você dá uma pausa maior, 30 minutos. Se você não tiver terminado ainda o que você estava fazendo e quiser voltar, você volta a fazer e dá mais esse bloco de 25, para, e aí vai até você concluir o que você estava fazendo. Você vai ver que você vai ser muito mais produtiva, porque nesses 25 minutos, parece que não, passa rápido, mas você consegue fazer bastante coisa porque você não saiu do foco, você não se desconcentrou dali para mexer em outra coisa, você ficou ali realmente focado naquilo. O seu serviço vai andar muito mais rápido, seja o que você estiver fazendo, e quando você dá a pausa e descansa, a sua mente não fica cansada. E isso pode ser feito também com os estudos com as crianças. Se for possível, você pode dar essa pausa, combinar com a criança, você vai estudar 25 minutos, dá uma pausa, vai lá e volta. Ou seja,
Esses 4 blocos de 25 minutos, você já ficou ali quase 2 horas. Você já disponibilizou 2 horas para fazer algo, seja para ler ou seja para fazer qualquer outra coisa. Porque 25 mais 25, 50. Mais 25 mais 25 dá 50. Então aqui já deu 100 minutos. E nós sabemos que 2 horas dá 120 minutos. Sendo que 5, 5 e 5 minutos foram de intervalo. Então deu um total de 115 minutos, que no último bloco você vai dar um descanso maior. Ou seja, quase 2 horas você ficou focado ali em algo e você pode experimentar, você vai conseguir produzir muito mais porque você não ficou, o seu cérebro não viajou, não deu tempo de o seu cérebro viajar na maionese, como dizem por aí. Porque às vezes quando a gente quer fazer algo por muito tempo, chega uma hora que sem querer você se distrai, aí vai mexer no celular e esquece de voltar, aquela coisa toda, mas por quê? Era o seu cérebro pedindo para descansar. A gente não pensa nisso, mas a gente pensa que a gente se distraiu, não. Mas era o seu cérebro que estava pedindo, eu preciso parar, eu preciso descansar. E aí ele dá essas pausas, é onde a gente se distrai com qualquer coisa. E fazendo dessa forma, de 25 em 25, ele vai estar ali, é o tempo que ele consegue ficar ali, né, focado, e com essas pausas ele respira, ele se reorganiza novamente e você volta a fazer a atividade com muito mais tranquilidade. Tá bom, gente? Então é essa dica que eu queria dar hoje. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, no início não estava passando para mim aqui, aparecendo nos comentários. Eu não sei se alguém fez alguma pergunta e não aparecer aqui para mim agora e ficar gravado ali, depois eu respondo. Mas se alguém quiser perguntar aí, pode falar. Sueli, Edilane, a Cristina, não sei se ainda está por aí. Ana Paula. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Ficou bem claras as informações? Alguém tem alguma dúvida sobre a paternagem ou a maternagem? As dicas que eu falei de estudo para os filhos em casa? Pode ficar à vontade, tá, gente? Eu agradeço a participação de vocês por terem estado comigo até agora. Já são 6h05, né, vocês terem me ouvido aí durante 1 hora. E muito obrigado pela companhia de vocês aqui. E qualquer coisa, é só perguntar, tá, gente? Eu quero também já deixar aqui, para vocês já ir anotando aí na agenda de vocês, que no mês de junho vai ter umas palestras aí muito boas. No dia 30, ainda em maio, sábado que vem, nós vamos ter a palestra com a doutora Clarice Alves. É uma advogada muito excelente, profissional. E nós vamos estar falando, só que vai ser lá no Instagram, vamos estar falando sobre alienação parental. É um caso também muito importante ser falado, né? E muitas pessoas não sabem exatamente o que é alienação parental, até porque o termo é até novo, mas a prática já existe há muito tempo. Muitas pessoas fazem alienação parental e nem sabem que estão fazendo. Então a questão, às vezes, do pai que fala mal da mãe para o filho e fica jogando o filho contra a mãe, e a mãe joga o filho contra o pai, e a criança no meio fica nessa guerra, né? Então isso é muito, muito perigoso para a criança, principalmente para o emocional da criança ou do adolescente que esteja vivendo isso. E aí, será que tem lei para isso? O que a lei fala sobre isso? Então, sábado que vem, no Instagram, eu vou divulgando aí durante a semana, vai ser lá no @psico Cristiane Rodrigues, juntamente com a doutora Clarice. Ela vai estar esclarecendo isso para a gente, né? Se tem lei para isso ou não. Quem faz isso? Será que está correndo o risco de uma punição, de ser multado? Enfim, o que acontece quando se faz isso? E às vezes a alienação parental acontece não só em casais separados, não. Às vezes os casais estão vivendo dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, mas existe essas
intrigas entre um e outro. E a alienação parental também pode acontecer não só com seus genitores, pode acontecer com outra pessoa da família, com outro parente. Sabe aquela sogra que não se dá com a nora não se dá com a sogra, e aí uma fica querendo jogar o filho ou a filha contra um e contra outro? Isso é alienação parental. E isso não pode, né? Diante da lei não pode acontecer. Então ela vai trazer os esclarecimentos para a gente dentro desse tema, e é muito importante que você acompanhe, participe, convide, divulgue para outras pessoas, que pode ter alguém passando essa situação e não sabe como lidar, né, nem como buscar ajuda. Missionária Lenilda, seja bem-vinda, boa noite já, né? Já são 6 horas, 6h08. Então, gente, eu fico por aqui. Vai ter também o Papo de Família em junho, na minha página pessoal lá no Guerreira Cris, onde eu vou falar sobre investimento familiar. É um estudo de 3 dias, tá? 3 dias seguidos, 10, 11 e 12 de junho, nós vamos estar falando sobre isso. E aí eu já vou falar lá na minha outra página, no Guerreira Cris. Também no Instagram, no arroba Psico Cristiane Rodrigues, dia 1º, olha só, dia 30 de maio é alienação parental, junto com a advogada Clarice Alves. No dia 1º de junho, nós vamos estar falando sobre o tema sexo. Afinal de contas, de quem é o prazer, né? Vamos saber sobre isso. Se sexo é feito a 2, por que às vezes só um sente o prazer, né? Então vai estar lá comigo o professor Fábio, que ele também é psicanalista, e ele é muito conhecedor dentro do assunto. E se eu fosse você, divulgava isso aí. Eu vou estar divulgando aí nas redes sociais, vou botar arte aí. E você, se não me segue lá ainda e quiser participar dessa live, arroba Psico Cristiane Rodrigues, me procura lá, me segue lá, que dia 1º, vai cair numa segunda-feira, às 8 da noite, 20 horas, nós vamos estar lá com esse tema, e eu tenho certeza que vai ser bem legal, bem edificante, tá bom, gente? Ninguém quer perguntar nada? Então eu vou me despedindo por aqui. Agradeço mais uma vez a sua participação. Só corrigindo que eu falei errado, não vai ser no arroba Psico Cristiane Rodrigues a palestra sobre o sexo, não. Vai ser no cris.aprendendo para ensinar. É porque eu tenho 2 Instagram, eu tenho 2 Facebook, tenho 2 YouTube. Porque eu gosto de separar alguns assuntos. Assuntos profissionais eu falo no arroba Psico Cristiane Rodrigues. Assuntos espirituais, outras coisas pessoais, eu falo no cris.aprendendo para ensinar, né, o Instagram. Então, mas eu vou divulgando durante a semana, eu vou explicando, vou botando o tema e vou dizendo aonde vai acontecer cada palestra, tá? Cada live. E eu vou ficando por aqui. Obrigado por vocês terem me assistido até agora. Um beijo para vocês e até a próxima, tá bom? Tchau, gente!